conseguir tirar os suportes de forma fácil e ainda por cima não deixar a sua peça toda marcada. É isso o que todo mundo que está na impressão 3D quer, não é mesmo? Então se prepara que no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica que eu aprendi que dá para fazer exatamente isso. E antes que você assista o vídeo todo e depois fique bravo comigo, eu já vou te avisar logo no começo, beleza? Para poder utilizar essa técnica, você precisa ter uma impressora 3D que consiga usar dois tipos de filamentos diferentes na mesma impressão. Tipo as impressoras 3D da Bambolab ou até mesmo alguma outra impressora 3D que tenha duas extrusoras, pelo menos, como a Taikon IDEX, por exemplo. Bom, e agora que você já sabe desse pequeno detalhe, vamos entender um pouco da teoria? Tá bom. Não é segredo para ninguém que a impressão 3D FDM funciona aquecendo os filamentos a uma certa temperatura para que eles consigam passar pelo orifício do bico da impressora 3D. Mas a temperatura que você imprime o filamento na sua impressora 3D tem uma outra função muito importante na impressão 3D também e que inclusive quem está começando nesse mundo normalmente não sabe disso. A temperatura influencia muito na aderência entre as camadas. Mas na prática, o que isso significa? Não sei. Isso significa que se a temperatura que você imprime o seu filamento estiver muito baixa, quando o filamento sair pelo bico da impressora 3D, ele vai acabar esfriando rapidamente e não vai conseguir colar ou aderir na camada anterior. E nesse caso, as suas peças vão acabar ficando muito frágeis e fáceis de quebrar, já que as camadas não grudaram direito umas nas outras. O contrário disso também é verdade, ou seja, se a temperatura que você imprime o seu filamento estiver muito alta, isso vai fazer com que o filamento grude muito mais na camada anterior e, consequentemente, vai deixar o seu objeto mais resistente. Ah, mas então é só aumentar bastante a temperatura do bico da impressora 3D que eu já resolvo todos os problemas, ué. Calma, não é bem assim também, né? Aumentar muito a temperatura que você vai imprimir vai causar uma série de outros problemas. E um desses problemas está relacionado justamente com o uso dos suportes. Porque pensa comigo, se eu acabei de falar que a temperatura mais alta faz os filamentos grudarem mais, o que você acha que vai acontecer quando a impressão do objeto encostar nos suportes? Pois é, vai ficar mais difícil de remover os suportes se a temperatura que você estiver utilizando estiver alta demais. Por isso que é muito importante fazer aquela torre de calibração de temperatura para descobrir qual que é a temperatura correta para o seu filamento. Tá, mas e por que até agora eu falei sobre essa questão de temperatura e como ela influencia nos suportes? Não sei! Porque o truque tá justamente aí. O segredo dessa técnica é a gente usar um filamento como suporte que precisa de uma temperatura muito maior para imprimir. Ficou complicado agora, né? Mas calma que você já vai entender direitinho, tenho certeza. Vamos pegar o exemplo do filamento PLA. A gente sabe que para imprimir com o filamento PLA, normalmente a gente precisa colocar uma temperatura no bico da nossa impressora 3D em torno de uns 200 graus, certo? E a gente sabe também que para imprimir com o filamento PETG, normalmente a gente precisa colocar uma temperatura no bico da nossa impressora 3D em torno de uns 250 graus. Já percebeu aonde eu quero chegar? Se a gente usar o filamento PETG como suporte e o filamento PLA como um filamento principal, quando a impressora depositar o filamento PLA em cima do filamento PETG, eles simplesmente não vão grudar um no outro. Isso porque o filamento PETG precisa de uma temperatura muito superior à temperatura que o PLA vai estar naquele momento. E por esse simples motivo eles não vão grudar um no outro. Isso não significa que a sua impressão 3D vai falhar, mas lembra que eu falei lá no começo que se
as camadas, né, não grudarem umas nas outras, os objetos ficam fracos e fáceis de quebrar com as mãos, é isso que vai acontecer. Você vai conseguir tirar o suporte de PETG com a mão de uma maneira muito fácil, já que ele não grudou no filamento PLA. Vamos ver na prática como é que faz isso então? Aqui no fatiador Orc Slicer, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os dois filamentos que você vai usar. Nesse caso, eu vou utilizar o PLA HT verde e o PETG vermelho translúcido da 3D Prime. E em seguida, você precisa habilitar o uso do suporte aqui na guia suporte. E repara que quando você habilitar o uso do suporte nessa mesma guia, vai aparecer a opção Support Filament. Aí é só escolher o filamento PETG nas duas opções. Quando você fizer o fatiamento do seu objeto, você vai notar que os suportes já vão aparecer de outra cor na tela. E um detalhe interessante aqui nesse ponto é que como o PETG e o PLA não vão grudar, você pode exagerar muito nas configurações de suporte. Essas foram as configurações que eu usei e você pode copiar elas sem problemas se você for usar essa mesma técnica. E agora, bora pro teste para ver o resultado dessa técnica? E antes da gente ver o resultado, eu quero te indicar a empresa 3D Prime. Se você ainda não conhece a 3D Prime, já acessa o site deles aí para você conhecer. São os filamentos que eu estou usando, inclusive, no teste desse vídeo. E são os filamentos que eu já uso aqui no canal há bastante tempo. Se você quer começar de maneira correta na impressão 3D, ó, tô deixando o site deles aí para você conhecer. Já acessa aí e bora pro teste. Eu não sei você, mas eu gostei muito do resultado, hein? Agora, me diz aí, você acha que vale a pena usar os suportes dessa forma ou a impressão 3D já evoluiu tanto que nem justifica mais o uso dessa técnica? Ó, comenta aí que eu tô louco pra saber a sua opinião sobre esse assunto, hein? E se você curtiu ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like gostoso aí. Assim eu consigo continuar trazendo cada vez mais vídeos que vão te ajudar na impressão 3D, combinado? E não esquece que o canal também continua lá nas outras redes sociais. E a gente se vê. Até o próximo episódio. Tchau!